Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você acredita que Deus pode te dar livramento de algo que você nem sabia? Algo que estava sendo preparado pelo diabo para destruir sua vida? Se não acredita, pode acreditar, pois Deus nos livra de coisas que nem sabemos e nem imaginamos. Ló, sobrinho de Abraão, teve um livramento de Deus quando foi para a cidade de Sodoma. Após escolher ir morar em Sodoma e ver como o povo daquela cidade agia, ele se sentia atormentado. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ló acabou caindo no erro que muitas pessoas caem: pegar um caminho sem antes pedir direção a Deus. Muitos livramentos que Deus nos dá são devido a não orarmos antes para pegar uma direção com Ele. Se orássemos sempre antes de tomar qualquer decisão, saberíamos o que fazer e não passaríamos por situações que não gostaríamos de passar. Davi era o maior exemplo disso. Sempre antes de ir para a guerra, orava e perguntava ao Senhor se ele podia ir. Somente depois que Deus respondia: "Vá, entregarei os seus inimigos nas suas mãos", ele ia. Deus dava vitória antes dele ir para a batalha, ou seja, não precisava dar livramento para ele na hora. Nós, o tempo todo, colocamos a nossa vida à prova, pois cada vez que fazemos algo sem orar e entregar ao Senhor, estamos deixando Deus de fora, e Ele, pela sua misericórdia, se precisar, nos dá o livramento. Ah, pastor, mas por que Ele fica de fora? Porque você simplesmente não falou. Ele te dá o livre-arbítrio para fazer o que você quer. Querem ver uma coisa? Você tem costume de orar quando sai de casa para trabalhar, pedindo para Deus te livrar de acidentes, assaltos e tudo mais? Se não tem, deveria ter, pois muitos depois dão testemunho na igreja que Deus deu um livramento de assalto, que um homem chegou, levou todos os seus bens, mas nada fez com ela. Livramento de Deus? Sim, foi. Mas poderia ter sido livre até do assaltante e estar com todos os seus bens se tivesse orado antes. Aí você vai pensar assim: ah, pastor, mas Deus não sabe o que vai acontecer? Por que Ele não livra também do assalto? Às vezes você tinha alguma brecha, alguma coisa errada, algum pecado que dá direito ao inimigo de tocar em sua vida. Isso serve de alerta para que você esteja sempre com a sua vida santa. Orou, pediu perdão pelos pecados, não volte mais a cometê-los. Pergunto a vocês: assalto é bênção ou maldição? Claro que é maldição. Então ouça esse versículo e preste atenção. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não existe maldição sem causa. Existe algum motivo para ela ter vindo para a sua vida. E se existe, você tem que tapar a brecha. Mas vamos voltar para a vida de Ló. Esse homem era sobrinho de Abraão e fez escolhas erradas. Isso também pode trazer maldição sobre a sua vida e da vida daqueles que estão perto de você. A vida daqueles que fazem escolhas erradas e não consultam a Deus podem ter maldições em sua vida. Abraão e Ló tinham muitos bens e seus pastores começaram a contender uns com os outros. Então Abraão resolveu se separar de Ló para que não houvesse mais briga entre eles. E Ló, ao invés de falar para Abraão: "Irei orar e pedir direção ao Senhor", ele simplesmente decide pelo que vê. Gênesis capítulo 13,
versículos 10 e 11. Ló então observou com atenção a bela planície do Jordão, toda ela irrigada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Toda aquela região parecia o próprio jardim do Senhor. Era comparável à terra do Egito, como quem vai até Zoar. Então Ló escolheu toda a planície do Jordão e partiu em direção ao leste, e eles se separaram um do outro. Ló fez uma escolha pelo que viu, mas poderia ter consultado ao Senhor e teria evitado ter passado por coisas que ele passou. A cidade de Sodoma e Gomorra eram tão pecadoras que Deus iria destruir as duas. Mas antes avisou a Abraão. Gênesis capítulo 18, versículos 17 e 18. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Agora eu pergunto a vocês: vocês sabem por que Deus faz esse aviso a Abraão? Porque Abraão era um homem de oração. Ele tinha intimidade com Deus. Isso é o que falta para muitas pessoas: intimidade com Deus. Momentos para buscar e orar e estar na presença de Deus. As pessoas poderiam ter muito mais livramento em sua vida e livramento até para seus familiares se orassem mais. Abraão, quando é avisado, fala com Deus e Deus dá o livramento de Ló e toda a sua família. Mas infelizmente a esposa de Ló fez algo que não devia. Desobedeceu o que os anjos de Deus tinham dito e virou uma estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. O que os anjos disseram? Não olhes para trás para que não pereça. O anjo avisou, e a mulher de Ló olhou e pereceu. Quando recebemos um aviso de Deus, nunca devemos deixar de cumpri-lo, pois as consequências podem ser grandes. Quando você faz alguma coisa que o Espírito Santo está te incomodando, é porque tem algo errado. É sinal de alerta. Ore e peça uma direção para Deus. E quando Deus te falar, faça exatamente como Ele mandar. Faça exatamente como Ele te mandar fazer. E você terá não só livramento para a sua vida, mas também para a vida dos seus familiares. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa mensagem. Hoje o Senhor nos ensinou que o Senhor dá livramento. E nós poderíamos ter muitos mais livramentos em nossas vidas se fôssemos pessoas de oração, se orássemos e buscássemos mais ao Senhor, se tivéssemos sempre na sua presença pedindo a tua direção. Muitas coisas acontecem em nossa vida porque não pegamos a direção que deveríamos pegar com o Senhor. Fazemos por nossa própria conta e por nossa própria vontade. Olhamos algo e achamos que é bom, mas nem tudo que é belo é bom. E Ló nos mostrou isso através da decisão que ele tomou. Olhou para o Jordão, viu que era belo e tomou a decisão, antes mesmo de orar ao Senhor. Pai, que possamos ser pessoas de mais oração, que possamos ser pessoas que esperam para ouvir a sua voz, para ouvir a sua direção. Não queremos nos precipitar e nem tomar decisões erradas. Que o Senhor possa estar nos direcionando e possa nos dar livramento de coisas que não deveríamos passar. É o que te pedimos hoje, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que querem ouvir uma boa mensagem e que precisam ouvir uma boa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.